Olá, meus caros, sejam bem-vindos novamente. Estou aqui, primeiro encontro nosso nesse ano de 2022. Grande prazer. Já estou aqui gravando para os canais mídia, canal do YouTube principalmente, e queria deixar para vocês gravado algumas aulas sobre a história do Irã. Então essa vai ser a primeira aula. Muitos de vocês talvez não conheçam o canal, não assistiram as outras aulas. Meu canal do YouTube tem várias aulas sobre várias regiões na Ásia. E não pude deixar de ponderar sobre o Irã. A história persa, a história iraniana, ela é muito rica, muito complexa. Eu, há já quase um ano, já escrevi um livro que talvez possa ser publicado em uma editora já brasileira, que é a Tinta Turbante, uma história do Irã. E vou tirar muitas considerações desse livro que eu escrevi. Preparei alguns slides, eu vou tentar ser de maneira mais introdutória. Claro que a história do Irã é algo magnífico, muito complexo, que vai muito além das fronteiras do atual Irã. Então, muitas vezes a gente chama toda a região adjacente, que estende do Afeganistão, partes ali da Índia, que recebe a cultura persianizada, a Ásia Central, regiões da Mesopotâmia, da Anatólia, eles recebem, reinterpretam essa cultura persianizada. É algo magnífico. E é algo que eu vou tentar esmiuçar um pouco, de maneira introdutória para vocês, ao longo desses vídeos. Essa vai ser a primeira aula, e aí eu vou recuar um pouco no tempo, buscando as origens. E aí, na medida que as aulas vão andando, eu vou colocando no canal do YouTube. Vocês podem acompanhar, totalmente gratuito. Vou colocar também embaixo aqui, na descrição, vou colocar indicações de leituras, mas o livro meu vai ser a principal fonte que eu vou tirar reflexões. Eu não sei quantas aulas vão ser, né? Talvez seja 15, talvez 20, não sei. Eu não quero ir muito também apressar, eu quero demorar, porque eu acho que o Irã, a cultura, a história persa, ela é magnífica, ela merece mais debates, mais reflexões, e que isso sirva de material para vocês assistirem em casa, computador, depois retrabalhar isso em sala de aula para o conhecimento do público em geral. Já tenho hoje quase 15 mil seguidores, mas tenho centenas de milhares de visualizações. Eu fico muito grato, é isso que me impulsiona para continuar aqui com vocês, sempre gravando, sempre quando eu posso. Tive um período de um pouco turbulento aqui no final do ano passado, agora esse ano, estamos aí no período da pandemia, e vou tentar trabalhar isso com vocês à medida que eu puder, vou gravando, vou deixando disponível para vocês, né? Então, antes de tudo, agradeço de coração o acompanhamento das aulas de vocês. Isso é muito importante para mim, para continuar gravando e deixar disponível isso tudo. Os comentários eu vou deixar aberto, na medida que eu puder eu vou responder, tá bom? Eu vou colocar aqui o primeiro slide, então, que é o relevo de Anubanini do período acadiano, né? Terceiro milênio antes de Cristo. Isso na província de Kermanshah, já aí nas proximidades do Irã com o Iraque. E eu acho que esse relevo ele demonstra primeiro aí nesse caso, claro, foi encontrado uma província na fronteira do Irã com o Iraque, em Kermanshah, que demonstra os acontecimentos, a ascensão de determinadas potências aí, no caso, no período acadiano, na região. Claro que aí tem uma demonstração de força, né, de poder do regente acadiano sobre os escravos capturados. Mas aí você também traz elementos estéticos, da roupa, das armas, e por assim vai, né? Além das divindades presentes aí no relevo. É apenas uma maneira de começar a remeter ao período, aos primeiros sinais aí de civilização do período que se encontra no período na região que consideramos hoje como
o Irã. Então, o Irã, na verdade, ele é um país, mas ele vai muito além da questão das atuais fronteiras, né? Ele, historicamente, o Irã, a cultura iraniana, a cultura persianizada, vai afetar durante séculos o Afeganistão, a Ásia Central, o Paquistão, Cáucaso, o Iraque, o Golfo Pérsico, né? E em determinados momentos eles sofreram uma influência significativa da cultura iraniana persa. Então a gente tem que tomar muito cuidado aí quando a gente considera sobre a questão do Irã. O Irã, o atual, ele é uma configuração, mas em determinados momentos ele tinha uma influência, uma atuação e até uma dominação imperial muito além das fronteiras. Então, por isso que eu acho que é fundamental entendermos a história iraniana, a cultura iraniana, né? É o que eu vou tentar fazer. Então, eu tenho esse mapa aqui do grego Erastóstenes, que você vê, isso já foi elaborado em 200 a.C., em que ele já se refere à região como uma parte aí como ariana e uma parte mais aí para o sul como Perses, né? Então aqui você já tem aí uma reflexão do que os gregos, o mundo antigo, e essa transmissão vai se dar depois para a região mediterrânea, o que era o Irã. O Irã ele muda as fronteiras dependendo da situação. Isso inclui, além desses países que eu indiquei, também povos que hoje são os curdos, como também os baluques no sul do Irã, e outros lugares que teve o impacto da cultura persa. Então, aqui você tem um mapa da reconstrução do Irã como praticamente, na visão de Erastóstenes, como a terra dos arianos, né? Um ramo oriental de povos que vieram das estepes, do grupo indo-europeus, que nós referimos aqui como os árias, os arianos, que tinham migrado para o Planalto iraniano por volta de 200 a.C. da Ásia Central. Que possivelmente são ancestrais diretos dos iranianos, que estabeleceram depois uma série de dinastias, como o Império Aquemênida. A gente vai ver isso em aulas posteriores. A gente está aqui ainda bem no início. E antes da chegada de povos das estepes da Ásia Central, dos árias, você tinha outros povos que estabeleceram as dinastias ali na região. Então, já é uma situação que não é uma terra nula que os arianos chegam. Eles vão incorporar elementos, assim como também na região no norte da Índia, eles já vão incorporar civilizações, cidades, reinos já bastante estabelecidos. E aí eu acho que é isso que a gente deve primeiro refletir, né? Essas primeiras civilizações antes dos árias, antes do período aquemênida. Aqui eu acho que eu devo fazer uma consideração sobre a geografia, né, do Irã. Então, o Irã, ele é uma formação, o Planalto iraniano é uma formação geológica tardia, né, formado na era mesozoica, em que, vindos desde da formação daquele grande mar de Tétis, que quando foi drenado, foi remanescente, se tornando alguns grandes conjuntos de água de água salgada, como o Mar Cáspio e o Mar Negro. E assim é uma remanescente do Mar Tétis anterior, né? O Cáspio, que é o maior lago do mundo, é um dos lagos que tem uma quantidade de sal por metro cúbico do mundo, né? Então isso é um remanescente do mar de Tétis anterior, que foi represado aí ao longo do tempo. O Planalto iraniano ele é cercado por magníficas montanhas e algumas planícies muito quentes e desertos, né? Você tem duas cadeias de montanhas, cada pico delas por volta de cerca de 5.000 metros de altura, estendendo no canto noroeste do Planalto, na região que se fala a província da Azerbaijão, ao sul e leste. Tem um ramo oriental, né, que é chamado Alborz, que possui o pico dos mais altos, lá, que é o chamado Venerável Monte da Mavan. E o Alborz, ele cria uma barreira no sul do Cáspio. Então, tem um impacto enorme no clima da região do Planalto iraniano.
né? Enquanto no norte da Cordilheira Alborz, você tem florestas pastagens exuberantes, que abundam ali no sul do Cáspio. E tem um clima muito ameno, muito úmido. E o Alborz vai impedir a passagem das nuvens dessa região para o interior do Planalto mais ao sul. Né? Então ali você já tem um processo muito mais seco, clima seco e quente ao sul das montanhas da Cordilheira Alborz. Outra cordilheira que temos é aqui Zagros, né? Então vimos aqui o Alborz aqui e temos aqui as Zagros que corta aqui toda a região noroeste para o sul. E os Zagros ela se estende até mais ou menos o norte do Golfo Pérsico. Não vai causar tanto impacto quanto o Alborz, já que a Cordilheira Zagros ela é menor, né, quando ela chega perto do Golfo Pérsico. Assim, ela permite as passagens de mais nuvens que se movem sobre as montanhas. E em determinadas áreas, os Zagros formam duas filiais, uma mais no sul do Azerbaijão, né, aqui, e outra vai se dar na região um pouco mais mais ao sul, né, na região um pouco mais de Planalto, que vai permitir outras áreas relativamente de Planalto e de fertilidade. Dentro do Irã existem dois grandes desertos, um que é o Tashti Kavir, que fica cerca de 200 quilômetros a leste de Teherã, aos pés da Cordilheira Alborz, praticamente desabitada e coberta de areia, e um deserto menor, Lut, que não é tão seco e tem recursos suficientes para a sobrevivência de algumas comunidades. E esses dois desertos vão causar o deslocamento da população, né, que estava se deslocando para o leste, e a população, gradativamente, as comunidades iam para a região oeste, norte e sul do Planalto iraniano. Além da região sul do Cáspio, tem duas regiões, né, uma ao norte do Golfo Pérsico, e a leste, onde quase que o encontro do rio Tigres e Eufrates, e outra na ponta do encontro do Pérsico com o Mar de Omã, que compõem comunidades agrícolas muito próximas. Essas regiões, ela comporta regiões que têm vão ter antigos centros de habitação do Planalto iraniano. Então, são essas regiões que eu acho que é importante a gente considerar ao longo da história iraniana, né? Na possibilidade do Planalto, da aridez e da fertilidade que vem do mar, que passa por cima das águas. Com relação aos rios, antes de encerrar as considerações geográficas, você tem, são poucos, quase que, principalmente sazonais. Você tem dois rios principais, o Harun no sul, o Aras no noroeste e o Sipit Rud no norte, que fluem no ano todo, mas só o Harun é fundo suficiente para navegação moderna. Então, essa óbvia falta de água, de abastecimento, parece que nos aponta para uma região com problemas de abastecimento de água, né, pouco atraente para as possibilidades de assentamentos. Mas a história iraniana ela é muito inventiva, muito próspera, de comunidades que se adaptam ao ambiente. E nesse sentido, você vai ter sinais de civilizações muito antigas que vão se formar dentro das regiões planálticas ou ao redor das regiões planálticas. E o Planalto conferiu uma defesa natural e recursos que pode explicar a prosperidade dessas comunidades e reinos que vão surgir ao longo da história iraniana. Então, o que temos na história iraniana pela primeira consideração que a gente faz aqui das condições geográficas, é que aparentemente é algo bastante difícil para o assentamento agrícola, mas a inventividade, as condições minerais e as condições estratégicas das montanhas, dos rios, fez com que a inventividade humana predominasse sobre essas condições. Ela não é uma terra nula, é uma terra de possibilidades. E as rotas comerciais também vão dar base para a prosperidade dessas cidades, comunidades, reinos que vão surgir nas regiões mais férteis e nas regiões planálticas do Irã.
Então, quais são as primeiras evidências que temos aí humanas, né, que se vão estabelecer as rotas? Isso aqui tem uma vista de Khandovan, no Azerbaijão Oriental. Até a província do Azerbaijão Oriental é na região bem noroeste ali do Irã, né? E o Irã ele foi habitado desde os primeiros tempos, né? Você tem evidências arqueológicas que descobrem evidências do Homo erectus no Irã, e como ponto de partida que foi depois migração para as outras regiões asiáticas, nas estepes asiáticas, regiões mais ao leste, no sul asiático. As primeiras evidências apontam o início de atividades de colonização humana, né? São caçadores-coletores que habitaram as regiões ao redor do Planalto, evidentes já há 30 mil a.C. E essas origens são principalmente locais, né, limitadas, devido à atividade do escopo dos caçadores-coletores, até basicamente o assentamento agrícola que vão se estabelecer em regiões nas montanhas, planícies, como por exemplo no sul do Cáspio e o norte do Golfo Pérsico. Isso vai se dar mais ou menos entre 8.000 e 6.000 a.C., né? Primeiros sinais de domesticação de animais aparecem nas regiões oeste e sudoeste do Irã, e depois vão começar a aparecer sinais de habitação sustentada e de cerâmica pintada. Aqui tem um mapa das primeiras rotas que vão atravessar de oeste a leste, e também a escrita cuneiforme do período do Reino de Elam. É óbvio que a proximidade com a região da Mesopotâmia a oeste, né, na região dos Sumérios, foi cedo estabelecido. Né? Então, muitos tiveram contato com os Sumérios, e é claro que ali eles tiveram contato com as escritas, com as práticas comerciais, as demandas, as transações culturais e religiosas com os Sumérios. Não significa que a cultura suméria veio e estabeleceu em conteste no Planalto iraniano. Né? Claro que houve uma adaptação, uma reinterpretação. Esse comércio também vai se dar para regiões ao leste também, né? Que você tem já evidências de contatos do Planalto iraniano com a região do Vale do Indo, do Mohenjo-Daro, na região noroeste da Índia, do Paquistão também atual, né? Houve também no Planalto iraniano uma relativa paz que permitiu o fluxo desse comércio de trocas culturais e humanas, né? E algum acordo, alguma ordem existiu para existir rotas de caravanas comerciais que prosperaram durante determinado tempo. Então, isso aí já começa a mostrar que o comércio tem um papel muito importante no desenvolvimento cultural, como a troca, por exemplo, da escrita cuneiforme aí apresentados na região de Elam, como também questões de produtos, de trocas diversas com outros povos de outras regiões, como na região mais ao leste aqui da região de Mohenjo-Daro, do Vale do Indo. E aqui eu tenho alguns achados na região de Gilan, que fica no sul do Cáspio, uma região bastante agradável, fértil, no sul do Mar Cáspio, da região de Marlik, em Gilan, né? Uma taça dourada linda, decorada aí com um grifo do primeiro milênio a.C. Isso aponta as primeiras evidências artísticas avançadas no Irã, né? No sul do Cáspio. E ao redor dessa vila de Malik foram encontrados belíssimos trabalhos como esse em metal e cerâmica, datando do século V a.C. E essa área parece ter sido habitada por pessoas que se estabeleceram também no leste da Anatólia, né, hoje na região mais aí, da Turquia, no interior da Turquia, povos atianos, né, o que vão depois resultar nos atianos, hurritas, que depois vão estabelecer o reino de Urato, que a gente vai ver logo depois. Isso se dá pela semelhança das obras de arte desse período. E pode também apontar conexões estreitas que esses povos dessa região do sul do Cáspio tinham com os cassitas, na região do Luristão, né? Então é uma região já de fronteira com o Iraque, e vão se tornar aí as primeiras evidências civilizacionais antes da chegada dos povos árias da Ásia Central.
Então tem até aqui o mapa, aqui o Cáspio, né? A região sul o Mali, que é a região que é o sul do Cáspio, a região que mais é da Anatólia, onde eu fui analisando com vocês esses eventos. Essas são as belíssimas cerâmicas de Sialk, do terceiro milênio antes de Cristo. Isso atesta perto da cidade de Sialk, perto de Kashan, hoje, né, no Irã Central. E essa cidade, ela murada, ela atesta um assentamento fortificado, dos mais antigos da história iraniana. Isso vai mostrar que existia já elementos de guerra, né, que pode ter vindo de cacitas migratórios, que pode ter se deslocado em região mais ao sudoeste do Irã, região das montanhas do Luristão. A cerâmica Sialk fica próximo, em termos estéticos, da cerâmica Malik dos cacitas, né? Mas os trabalhos em metal desse período da região de Sialk é bem mais limitado. As casas são construídas em pedra, material disponível na região. A posição da cidade aponta uma atividade portuária, provavelmente um lago anterior que não existe, pode existir perto da região hoje da cidade de Rom. E devo falar sobre os cacitas. Os cacitas, que tem relatos já nos registros babilônicos, por exemplo, né, e também entre os acadianos, os cacitas, a origem exata deles ainda não é conhecida, mas a sua atividade material, ela aponta relações com os urianos, os Ates, e até mesmo os nuvianos e outras culturas antigas na Anatólia, e até mesmo os minuanos em Creta. Então, a gente concebe esse período, a gente tende a achar que essas civilizações eram isoladas umas das outras. Não, elas tinham contato pela comércio, pelas sortes e até pela guerra. Então, por isso que é importante entendermos os contatos, as interações que existem entre elas. Como é que se dá essas influências culturais, comerciais e até mesmo políticas. E aí, os cacitas é uma expressão dessa. Né? Eles tiveram o trabalho de bronze dos cacitas mundialmente famoso, é um primor. Né? Tiveram contatos com os sumérios, os minuanos, os etruscos e até mesmo os chamados dravidianos do Vale do Indo, Mohenjo-Daro, mais ao leste. Em termos linguísticos, talvez os cacitas estão relacionados aos indo-iranianos, né, que vêm aí das estepes centrais, mas isso ainda está bastante em dúvida. Né? Quando estabelece o reino de Mitanni, por exemplo, alguns deuses do panteão do reino de Mitanni podem ter raízes indo-iranianas, mas isso traz um problema, porque eles estão ainda muito distantes de outros povos que se estabeleceram na região do Afeganistão. Então, estamos ainda muito no terreno da especulação. Né? Os cacitas entram a primeira vez no registro da história escrita pelos babilônicos, né? Que eles os cacitas atacam a Babilônia numa campanha por volta de 2080, 2043 a.C., sob o governo do rei cacito Gandash. E o rei da Babilônia, que era filho de Hammurabi, né, o grande legislador, ele clama ter derrotado os cacitas, expulsou eles para as fortalezas das montanhas. Né? E séculos mais tarde, por volta de 1595 a.C., houve um ataque unido de cacitas e os gutianos sobre a Babilônia, né? Depois que os hititas se retiraram da Babilônia, e chegaram a governar por cerca de 300 anos a Babilônia. E esse período de domínio cacita resultou na introdução do cavalo, né, nas forças do exército babilônico, provavelmente resultado de contatos cacitas com os nômades da Ásia Central. E também os cacitas vão estender seu domínio sobre o reino de Elam, né, no sudoeste do Irã. E eles vão pôr termo ao antigo reino elamita, que tinha vigorado aí no segundo milênio a.C. Eles vão estender a dominação até quase chegar às fronteiras do Egito, de um lado, e depois vão controlar o território no Cáucaso e na Anatólia sobre um reino chamado de Urartu. E depois,
o último rei vai ser derrotado por o rei Elamita, vai ser preso em Susa, e o último rei vai morrer em 1180, pondo fim ao poder cassita na região do Irã e na Mesopotâmia. O restante dos cacitas vão manter suas identidades, vão fugir para as montanhas, muitos deles por estão, onde eventualmente vão formar centros de resistências, ou até mesmo ser incorporados pelo regente de Elam, ou até mesmo depois pelo Império Persa. E aí eu devo fazer considerações sobre Elam, né, que tem uma proximidade aqui no sudoeste do Irã com a Mesopotâmia. Né? E Elam vai ser uma das civilizações mais poderosas e duradouras do Planalto iraniano, antes da chegada dos árias. Tem uma história também bastante complexa e dinâmica. Né? Elam é registrada pelos babilônicos, pelos assírios e depois pelos persas. Né? Elam não é, por isso, sempre retratado pelos seus inimigos, nunca é uma representação muito justa e precisa. Né? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com essas narrativas acerca de Elam. E como os cassitas, a gente não tem um conhecimento confiável das origens dos elamitas, né? Você tem, talvez, aí, origens no 4 milênio a.C., nas planícies de Kuz, né, do Khuzestão norte do Golfo Pérsico. Pesquisas feitas apontam os esqueletos elamitas mostrando uma proximidade étnica com os sumérios e os dravidianos do Vale do Indo, a leste. Como linguagem, não tem tanta ligação com essas culturas, né? E a cerâmica e o artesanato elamita são influenciados pelos sumérios, assim como os artefatos que vêm aí de Mohenjo-Daro, do Vale do Indo, no norte da Índia e Paquistão atual. Supõe-se que os elamitas tenham chegado à Terra, nas regiões iranianas, vindos do Vale do Indo, por volta de 3.500 a.C. E antes da chegada, já habitavam regiões das mais antigas na região da Suméria, e também fundaram a Susa, ou Xuxa, que vai ser habitado desde 4.200 a.C., que tinha, por vezes, sido dominado por os reis de Akkad, que formou o grande período aí do Império Acadiano. Os ancestrais dos elamitas chegaram, se estabeleceram nessa região durante o período do reino do Sumério de Ur, adotaram características de sumérias, como eu já também falei, adotaram a escrita cuneiforme, que depois vai substituir o seu sistema de escrita pictográfica original. Ainda assim, eles vão ter suas peculiaridades culturais, né? O sistema matrilinear, a própria religião, você tem divindades completamente diferentes dos sumérios. As mulheres parecem ter uma posição de muito mais poder na sociedade elamita, que eles podiam herdar, podiam transmitir propriedades, governar, conduzir negócios, né, e até mesmo como agentes de poder político. Essas características matrilineares femininas do de Elam parecem que vão sobreviver até o período tardio, né, o neo-elamita 750 a.C., quando depois é substituído por um padrão de poder paternalista babilônio-semita dos vizinhos que tomaram conta. E aí a história elamita ela vai se dividir basicamente, para resumir aqui a história elamita, que é grande, em período antigo, médio e novo. Né? Claro que é muito complicado aplicar isso à história de Elam, é muito mais usado por conveniência, para as proximidades com os babilônios, os assírios e sumérios anteriormente, né? Mas estabeleceram primeiramente suas raízes na região de Khuzestão, na região de Xuxa, né? A Xuxa, que se fala em elamita, Susa atual, onde por volta de 2100 a.C. vão construir seus primeiros centros de poder em Susa. E os elamitas atacam e destroem Ur, né? Uma das principais cidades ali na região da Mesopotâmia, invadem a Babilônia por volta de 2000 a.C., e inclusive fundam a dinastia Lassa. E naquela época eles já eram mestres de Uruk de Sim, da Babilônia. Mais tarde Hammurabi, Babilônia, ele vai deter na expansão o poderio de Elam, mas os babilônios não conseguem impedir grandes reis elamitas que vão surgir alguns anos depois, como por volta de 1700 a.C., com Kutir-Nakund. Nesse outro slide,
já temos evidência numa inscrição dos feitos de um outro rei elamita, que é o chamado o Shutruk Nakund, presentes nas telas, a venerável estela de Naram-Sin, hoje no Museu do Louvre. E esse rei, por volta de 1160 a.C., foi um governante de Susa, que expulsou os cacitas do reino de Elam e estabeleceu uma nova dinastia, o Império Elamita. E aí vão ter grandes cidades no período Elamita, especialmente em Susa, que vai ser a capital, uma das principais capitais das terras mais baixas dos Elamitas. Também vão construir um grande zigurate, que é o de Chokasan-Bir, que está aí presente, atrás, que é um famoso templo que permanece como um dos mais antigos construções arqueológicas do Irã. O Império Elamita ele vai durar até mais ou menos depois da ascensão neobabilônica, 1120 a.C., com Nabucodonosor. 300 anos de Elam e Susa continua o centro, né, de Elam, governado como um protetorado babilônico. E depois Elam vai se deslocar, o centro de poder vai mais para o leste e vai se refugiar nos Agros. Elam vai subir no último momento, no período novo, em 750 a.C., reassumindo o controle da capital Susa. E durante esse período novo do reino elamita, eles vão firmar sobre campanhas contra os babilônicos e também até mesmo contra os assírios. O Elam definitivamente vai não resistir com as campanhas de Ashur-banibal, o rei, né, o último grande imperador assírio que invadiu e destrói Susa. E esse foi o último golpe de poder contra os elamitas, que depois vão se pulverizar, espalhar nas regiões aí, iranianas, que vão ser depois controladas pelos medos e depois pelos persas. Aqui temos os Hurritas, né? Os Hurritas, na verdade, é um outro legado que vai vir já dos elamitas. Elam vai ter um lugar de destaque na história iraniana, né? Os elamitas, que muito tempo foram acusados de estagnação, falta de inovação cultural, civilizacional, isso foi uma grande besteira, né? Eles incorporaram elementos desse sistema escrita cuneiforme, adotaram conceitos mesopotâmicos, mas firmaram uma identidade própria. E mantiveram deuses próprios, boa parte, construíram grandes templos adaptados para venerar seus deuses, como o deus protetor de Susa, o Inshushinak, e outras, inclusive, deuses depois que vão ser adotadas pela dinastia Aquemênida. E a economia elamita era muito mais centrado na mineração, exportação de matérias-primas, do que agrícola, do que a base agrícola como era na Mesopotâmia. Esses minerais, um dos minerais mais exportados era o estanho, essencial para a fabricação do bronze, entre outras armas e ferramentas. E depois de um tempo, com o declínio de Elam, ele vai servir mais ou menos como uma espécie de zona tampão entre a Mesopotâmia e os nômades, comunidades nômades do Irã. Então, Elam ele vai se firmar como uma região de trocas, né? Ele vai ser uma região de transmissão do que depois vai ser fundamental para a formação da cultura dos medos e dos aquemênidas. Eles transformaram, adaptaram o cuneiforme para a língua elamita a partir dos modelos sumérios, né? E isso depois vai ser a base da criação da escrita persa antiga. E a arquitetura também elamita foi fundamental, que serviu de modelo para os aquemênidas posteriormente. Por exemplo, a corte persa posterior vai ser completamente modelado depois nos moldes elamitas, né? O conhecimento transmitido das ciências de Elam, Mesopotâmia, matemática, astronomia, vai depois também ser transmitido na posteridade para os persas, por escribas elamitas, que inclusive a língua elamita era uma das 3 línguas oficiais do Império Persa, antigo. E talvez
O maior legado que Elam deixou vai ser a sua antiga capital Susa, né, que depois vai se tornar uma das principais cidades da dinastia aquemênida. Outros povos que tem, e aí eu chegando aqui nos urritas, vão ser, além dos cassitas, que estamos falando, existiam aqueles povos urritas que provavelmente descendiam de povos que viviam no sul do Cáspio. Falavam uma língua provavelmente não relacionada com outras da região, parece ter se espalhado rapidamente pela região onde estabeleceram o segundo milênio antes de Cristo, uma influência que vai se estender para o oeste, por exemplo, até em torno do Lago Van, vão ter contato com os Hattes e depois com os vizinhos, vão ser vizinhos dos hititas. Por volta de 1400 a.C., um grupo de pessoas urritas vão formar o reino de Mitanni, que está aí no mapa para vocês, da região hoje no Kurdistão e na Turquia Oriental. Mitanni vai adotar o cuneiforme assírio, vai deixar alguns documentos escritos assim, né? E a partir desses documentos, vemos que Mitanni firmou tratados de paz com os hititas, né, na região mais a oeste, da Anatólia. Sabemos que Mitanni cultuavam deuses de origem indo-europeia, dentro do ramo indo-ariano. Né? Mostra também a presença de cavalos, né? Aqueles acessórios de cavalos nesses tratados de paz. E Mitanni, não se sabe a relação dos Mitannis com os indo-arianos, isso ainda é uma grande ponto de interrogação, né? Mas o fato é que eles vão prosperar durante esse período aí, no auge, vão ter seu auge no século XV a.C., sobre o rei Pachatar. Outro reino urrita, que vai surgir depois, vai ser Urartu. E temos aqui a figura do imponente fortaleza perto do Lago Van, construído no século VI a.C., talvez um dos legados aí desse reino de Urartu. Hoje um patrimônio da Unesco, na região leste da Turquia atual. E isso é muito reivindicado também pelos armênios que vivem hoje a mais aí a leste dessa região. Urartu vai ser uma nação urrita, né? Ela se forma aí no Planalto iraniano, teve notável sucesso com relações com as potências dominantes da época, os assírios e hititas. Urartu vai se formar numa confederação comercial que vai nutrir boas relações com os assírios e hititas, acessando as suas minas de estanho e cobre, estanho e ouro, desculpa. Com a riqueza proveniente desse comércio, Urartu vai contribuir com tributos duradouros, né, para a sua cultura, sua civilização. Os seus restos ainda permanecem nas regiões nordeste do Irã e no leste da Anatólia. Reinos armênios posteriores reivindicam serem descendentes desses povos de Urartu. Inclusive, a grande montanha da Armênia, o Monte Ararat, provavelmente vem do nome do povo Urartu. E Urartu deixou de existir depois, antes da ascensão dos medos, que a gente vai ver na próxima aula, nas fronteiras meridionais do território, por volta de 650 a.C. Agora, deixou grandes influências, inclusive em questões de arquitetura e de construção. E aí tem uma localização aqui da fortaleza, em volta do Lago Van. Bom, eu acho que já estamos aproximando aí já de 40 minutos. Queria fazer uma breve apresentação. As origens, muitas vezes aqueles que não estão tão habituados na área de história podem pegar alguma leitura introdutória, mas eu acho que deveríamos considerar isso antes de verificarmos como que uma dinastia posterior, que vai ser a dinastia dos Medos, esses povos medos, ou povos médicos, como algumas referências se referem a eles, né? Mas que aí já começa a surgir já uma história iraniana já mais no período dos últimos séculos antes de nossa era. Eu acho que o que a gente tira de figura geral nessa primeira aula é de que o Irã, a região iraniana, a cultura ela vai muito além das fronteiras atuais, em primeiro momento. Segundo, que houve um grande número de povos que se misturaram
transitaram pelas condições climáticas, condições políticas, comerciais. Houve ascensão, inclusive, de grandes reinos, que prosperou politicamente, comercialmente, com os seus produtos, com suas rotas comerciais e também com as migrações humanas. Não somente em direção ao oeste, como tradicionalmente você conta muito da história iraniana, com as relações com a Anatólia, com os hititas, com os mesopotâmicos, babilônicos, assírios, acadianos e por assim vai, como também houve também contato muito com o leste, na região do Vale do Indo, né, na região noroeste indiana, Paquistão, que ali também é interessante observarmos. Então, ela serve de um corredor, além dos povos que vão vir depois das steppes da Ásia Central, e vão começar a se misturar, vão herdar, vão incorporar esses elementos aí presentes nesse universo iraniano na era antes de Cristo. Então, eu acho que essa é a primeira leitura que a gente deve fazer. Como é que o Irã ele se compõe muito além das suas fronteiras, em termos históricos, em termos geográficos, e como é que as interações históricas humanas elas foram um fator fundamental que vão dar um dinamismo para a história iraniana de um modo bastante singular. Retido essa análise, eu acredito que a gente vai conseguir depois começar a entender a ascensão de dinastias mais centralizadas, né, que vão combater também outros reinos na região da Mesopotâmia, na região da Anatólia, na região que vem depois que estabelece na Armênia, no Azerbaijão e também que vem até do mundo mediterrâneo. Então, acho que essa é uma boa apresentação, primeira introdução para a gente. Né? E aí, depois na próxima aula, eu acho que podemos analisar sobre os povos, a dinastia dos Medos, e depois vamos prosseguir para as questões culturais, questões da dinastia Aquemênida em diante. Tá bom? Então, até mais, gente. Até a próxima aula.